Boa noite. Pode se assentar, sejam todos bem-vindos à casa de Deus. Como é que vocês estão, gente? Tá tudo bem? Amados, eu quero continuar falando sobre esse tema tão importante, que é sobre a salvação. Então, por gentileza, abra sua Bíblia em Romanos capítulo 12. Estamos quase terminando, hein, pessoal? Mais alguns capítulos a gente estudou o livro de Romanos todo. Está sendo bom para você esse estudo, pessoal? Está ajudando você? Romanos capítulo 12, pessoal. À medida que a gente vai avançando nesse entendimento sobre salvação, a gente vai vendo que muitas coisas vão sendo agregadas sobre a nossa vida no decorrer dessa caminhada. Então não se trata apenas de ter o nome escrito no livro da vida, mas sim também de um processo que vai mudando a gente, transformando a gente. Quando a gente chegar no último capítulo, você já vai perceber que não tem como você ser a mesma pessoa dentro desse processo. É por isso que eu não consigo acreditar em a pessoa dizer eu sou salvo e não há uma transformação real na vida dela, no comportamento, na mentalidade dela. Vai existir, porque o processo te encaminha para isso, te encaminha para você viver esse crescimento. E hoje nós vamos estudar um pouquinho mais sobre isso. No capítulo 12, o verso 1 diz assim, queridos: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto, o que, pessoal? Racional. Vamos ler de novo? Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício. De que forma é esse sacrifício? Sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Chega um momento nesse processo, nesse assunto de salvação, onde Deus começa a ensinar até como você tem que cultuar. Ao contrário do que muita gente acredita, culto não é você vir pedir alguma coisa para Deus. Não, pastor, não. O culto você oferece. Você oferece. E a Bíblia Sagrada diz que é dando que se... O grande problema é que a gente quer receber, mas a gente não se oferece. E a gente muitas vezes ainda fala, sai da igreja falando, esse culto não foi muito bom. Mas peraí, o que é um culto bom para você? Qual é a visão de um culto bom para você? Porque para Deus, um culto bom é quando você se oferece como um sacrifício vivo, santo e agradável para Ele. Esse é um culto bom para Deus. Então o culto está visando em agradar a Deus, em oferecer algo para Deus. E é nessa que eu estou oferecendo que eu recebo de Deus. Eu nunca vi alguém se entregar a Deus e ficar de mãos abanando. Você vai lembrar do que o Senhor Jesus nos ensinou quanto a isso. Ele fala assim, não há ninguém que tenha deixado pai, mãe, bens, e ele vai trazer uma lista de coisas que você abandonou por Ele, e não tenha recebido nesta terra 100 vezes mais com aflições. Ou seja, se você teve a coragem de se entregar, você vai receber no mínimo 100 vezes mais com perseguições. Porque o diabo não vai ficar de braços cruzados, é óbvio, mas só que Deus também não vai ficar deixando você de mãos abanando. Se você abre mão de qualquer coisa por Deus, Ele te recompensa. Quando você vem a um culto e você se oferece, Deus recompensa. Deus te abençoa.
Deus te abençoou porque você quis agradar a Ele. Você quis agradar a Ele. Vou dar um exemplo aqui só para você entender. O rei Salomão está assumindo o reinado. E a primeira coisa que ele faz depois que ele está assumindo o trono, a Bíblia Sagrada diz que ele sacrifica 1000 bois ao Senhor. Ele oferece uma oferta. Ele diz assim: agora eu sou o rei de Israel e eu vou oferecer uma oferta para o meu Deus. Ele pega 1000 bois. Só que aí que está. Quando você vai estudar um pouquinho sobre esse evento, você percebe que não eram apenas 1000 bois. Eram os últimos 1000 bois que existiam em seu reinado. Os últimos. E numa tentativa de agradar a Deus, de alcançar a Deus, ele pega os 1000 bois e oferece para Deus. Lembra que eu falei para você que quando você se oferece como um sacrifício, Deus sempre te recompensa? A Bíblia Sagrada diz, depois se você tiver cuidado, leia lá, você vai ver. Na mesma noite, a Bíblia diz que Deus aparece para ele. Sabe qual é a pergunta de Deus? Fala para ele assim: o que você quer? Pede o que você quiser. Pede o que você quiser. E você lembra que Salomão pediu? Sabedoria. Ele poderia pedir: eu quero vitória sobre os meus inimigos, eu quero riqueza. Mas ele pede sabedoria para guiar o povo de Deus. Deus desceu para recompensar aquele rapaz, porque ele oferece alguma coisa. O grande problema é que a gente vem para a igreja só para pedir, a gente não oferece. A nossa vida não é um sacrifício ainda, a nossa vida não é uma oferta para Deus. Você talvez não entendeu que o tempo que você está aqui, você está ofertando esse tempo para Deus. Você podia estar na tua casa dormindo. Tem gente que o dia foi estressante, foi cansativo. Você está cansado, você podia estar na tua casa. Mas se você decidiu ofertar, oferta direito. Se é para ofertar esse tempo aqui para Deus, oferta direito. E aí eu tenho que tocar nesse assunto, porque isso acontece em toda igreja que eu passo. É muito comum você ver as pessoas, enquanto está lá o levita abrindo o culto, a pessoa está lá, nem aí com nada, não ora, com os olhos abertos. Mas é o pastor entrar, irmã, ela fecha os olhos, tá aí, levanta a mão e chora e tal. Quer dizer, você não ofereceu o culto desde a hora que você chegou. Aí o pastor chegou, você vai oferecer o culto naquela hora. Mas aí eu pergunto: é para mim ou é para Deus? E se é para Deus, por que não ofereceu desde o início um sacrifício bom, perfeito, santo? Entenda que quando se fala de oferecer, vem de oferta. E se você vai oferecer, Deus pode aceitar, como pode não aceitar? Você vai lembrar de Caim e Abel. Deus pede oferta para os dois. Os dois oferecem oferta, mas a oferta de Abel Deus aceita, a de Caim Deus rejeita. E aí você vem para um culto e oferece algo para Deus que Deus pode rejeitar. Deus não aceitou a oração porque você orou de qualquer jeito. Você mais foi para o banheiro do que orou. No decorrer da abertura do culto, foi 3, 4 vezes para o banheiro. E vai para o banheiro, depois vou beber água, depois vou no banheiro de novo, vou beber água, vou ficar enrolando aqui até o pastor chegar. Depois você vai reclamar: pastor, Deus não vem, pastor, eu não sinto nada. Mas você oferece qualquer coisa, Deus rejeita. Paulo está dizendo: uma pessoa que está num processo de salvação ou é salva, ela entende: agora eu vou oferecer a minha vida como um sacrifício vivo, santo, agradável. Deus vai se alegrar, vai se agradar do que eu estou fazendo. Não é feito de qualquer jeito, empurrando com a barriga, não. Eu entendo que é um culto. Quem começa nesse processo de salvação ou já está salvo, entende. Ir à igreja é oferecer um culto. Em outra ocasião eu já explicava isso para você. Culto significa prestação de homenagem. Prestação de homenagem. O que você homenageou? Quem você homenageou hoje? Você cantou para ele? Você se alegrou na presença dele? Ou se na hora das palmas,
Vamos aplaudir Jesus. Deus vai rejeitar o que você está fazendo. E você de repente vai se ver numa situação onde o que você faz não está redundando em bênçãos para você. Aí é a hora do paradigma que muitos cristãos enfrentam. Não sei, eu estou indo na igreja, não acontece nada. Eu vou tanto para a igreja, eu vou segunda, quarta, sexta, domingo, estou lá direto, não acontece nada. Mas é lógico, você nem se ofereceu. E quando se oferece é de qualquer jeito. Deus rejeita. Quem tá compreendendo aqui, pessoal? Isso faz parte do processo de salvação. Você compreender o que é um culto para Deus, aos olhos de Deus, não aos seus olhos. Para alguns o culto abençoado é o culto que você veio e recebeu a oração e foi curado, foi liberto de alguma coisa. Você fala, hoje o culto foi uma bênção. Mas essas coisas acontecem para quem faz alguma coisa, para quem se oferece, para quem se posiciona. Ou você acha que no caso daquela mulher com fluxo de sangue, Deus curou ela por acaso? Irmão, ela riscou a vida dela para estar ali. Uma pessoa num processo de menstruação não podia estar em contato com o público, não podia. Uma pessoa menstruada, no caso como aquela mulher, se ela sentasse numa cadeira, a cadeira tinha que ser purificada durante 7 dias. Se ela tocasse em alguém, essa pessoa tinha que entrar também num processo de purificação, separado dos outros também. Se fosse pega fora do arraial, em menstruação, era apedrejada. Imagina a loucura dessa mulher. Ela se oferece, ela arrisca a vida. Não foi mero acaso. Ela agiu de uma maneira ao ponto de Deus redundar as coisas para ela, trazer a bênção que ela precisa. As coisas de Deus não são por acaso, irmão. Quando você alcança algo de Deus, é porque você fez alguma coisa que destravou a sua vida. Você consegue entender isso ou não? Eu conversava com um amigo meu, ele passou 2 dias comigo aqui. E aí ele estava me contando que na época do Covid, ele quase morreu. Eu lembro que na ocasião, quando ele entrou na UTI, a esposa dele me ligou e falou, Júlio, pelo amor de Deus, ora porque ele está à beira da morte. E era naquela época que todo mundo tinha muita gente morrendo. Entubava um abraço. Você lembra desse episódio? E ela ligou para mim, eu cresci com ele praticamente. Ele conhecia quem eu era antes, e ele sabia quem eu sou hoje. E aí a esposa dele me ligou e eu comecei a falar o seguinte, olha, além de eu orar por ele, eu vou mandar pregações para ele. Eu preciso que ele entenda o caminho. Tem gente que é assim, eles não querem entender o caminho, ele não quer saber o que tem que fazer, só vai falando assim, ora por mim aí, ora por mim. Não, eu vou te ensinar o que você tem que fazer. Tem coisas que você tem que tomar como atitude, se você não tomar não vai acontecer nada, nem que toda a igreja ore por ti, não acontece, ué. E eu comecei a mandar pregações para ele. Ele não chegou a ser entubado, mas ficou muito perto. E a esposa dele estava temendo a isso. E ela foi lá e deu para ele o celular, ó, o Júlio falou para você escutar as mensagens dele, consagra a água e beba. Ele vai estar orando por você todo dia. E durante aqueles 30 dias eu fiz exatamente isso com ele. Todo dia mandava uma pregação, todo dia mandava um entendimento da palavra. Ele ouvia todo o áudio e bebia água. Ele falou que no decorrer desses dias, teve um momento que ele quase sucumbiu, quase morreu. Onde o Covid compromete os pulmões, e ele falou assim que a respiração dele estava muito pouca. E ele começou a ficar ofegante, muito ofegante. E do Covid limita você, até para você puxar o ar e ó. Não tinha isso. A respiração fica curtinha. E ele falou assim, queria chamar as enfermeiras, não conseguia apertar o botãozinho para poder chamar as enfermeiras, porque ele estava passando mal. E chegou um momento que ele começou a ver a coisa ficando mais escura. Ele falou, então quer dizer que é isso, que é a morte? E de repente ele lembrou de uma pregação que eu tinha dado para ele. Onde nessa pregação eu falava,
Aprenda a confiar em Deus. Confia em Deus. Confiar em Deus não é falar eu acredito em Deus. Confie na palavra dele. No que ele lhe falou. No que ele tratou com você. Confie nisso. E ele lembrou. Naquele momento de quase morte, ele fala, meu Deus, eu confio. E eu me entrego nas tuas mãos aqui agora. Não sei o que vai acontecer comigo, se realmente chegou minha hora, se não chegou. Mas eu entrego a minha vida diante do Senhor. Ele estava testemunhando para mim. Ele falou assim que meio que apagou assim. Daqui a pouco ele voltou de novo. O batimento voltou, não foi diminuindo, foi normalizando. A respiração começou a normalizar e a partir dali ele começou a ter um quadro de grande melhora, de progressão. E foi a hora que ele saiu. Mas aonde eu quero chegar e apontar para você? O que aconteceu com ele não foi mera acaso. Ele fez algo que Deus esperava que ele fizesse. Irmão, põe algo na tua cabeça. Os milagres não acontecem por mero acaso, não é sorte. Não é que Deus gosta mais de um e menos do outro. Milagre não é assim. O milagre depende da sua fé, irmão. Depende da sua fé, do seu posicionamento. Quando Pedro fala para Jesus, se é o Senhor, manda-me ter contigo, irmão, você tem que ter fé. Manda-me ter contigo por cima das águas. Olha o que Pedro pede. Por cima das águas eu quero andar. Pedro, você tem fé? Então vem, velho. Vem. E você conhece a história. Pedro dá passos sobre as águas. Aquela atitude fez o poder de Deus segurar Pedro acima das águas. Existem atitudes que nós temos, posicionamentos que nós temos, que fazem o poder de Deus se manifestar ou não. Alguns ainda acreditam, não, pastor, se eu ficar chorando ali diante de Deus, vai ter uma hora que Deus vai sentir dó de mim e Ele vai me alcançar. Não é assim. O texto sagrado diz, sem fé é impossível você agradar a Deus. Você vai ter que posicionar-se num posicionamento de fé para que Deus possa te alcançar, para que Deus possa lhe visitar, para que Deus possa se manifestar em teu favor. Quem está entendendo aqui, pessoal? Aquela atitude de Pedro fez ele se posicionar e ver o mover de Deus. Assim é conosco. Não é nada por acaso. E ele contando esse testemunho para mim, muito emocionado. E eu falei, meu Deus, que coisa maravilhosa. Só que aí chegou um ponto, onde eu já tinha orado a Deus. Eu falei, Deus, meu amigo vai vir aqui. Ele não é cristão, mas eu quero que o Senhor me dê uma oportunidade de falar de Jesus para ele. Cria uma oportunidade, meu Deus. Deixa eu falar do teu amor para ele. E aí na hora que eu estava ouvindo tudo isso, o Espírito Santo já estava ministrando no meu coração, dizendo, ele viveu uma experiência e depois dessa experiência as coisas destravaram para ele. E aí eu falando com ele, falei, cara, você percebeu que você viveu uma experiência com Deus? Ele, não, eu conheço. De fato, foi uma experiência com Deus. Julião, eu não sou mais o mesmo. Falei, essa experiência destravou a sua vida para você viver coisas que você não vivia. Essa experiência com Deus fez você mudar a sua mentalidade. Você não é mais o mesmo. Você não pensa mais da mesma forma. A maneira como você vê as coisas é diferente. É ou não é, Eli? Com certeza. A maneira como eu trato a minha família é diferente. A maneira como eu trato os meus pais é diferente. Falei, depois daquela experiência com Deus. Que pena que você só pôde viver essa experiência com Deus à beira da morte. Mas eu expliquei para ele, eu falei, você precisa destravar outras coisas na sua vida. E essas coisas só serão destravadas quando você tiver mais experiências com Deus. Quanto mais experiências com Deus você tiver, mais as coisas destravam para você. Aí é a hora que você começa a tratar a esposa melhor, os filhos melhor, o esposo melhor. Tudo começa a mudar. Por causa de uma experiência com Deus. Você começa a se oferecer a Deus da maneira correta e a coisa vai redundando para você, vai voltando para você.
É isso que você precisa entender. Que essas coisas não acontecem por mero acaso. O ato de você se entregar da maneira correta faz Deus se voltar para você. E é isso que Paulo está dizendo. E aí ele vai falar um pouquinho mais agora. No verso 2, você conhece e diz assim: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Vamos ler de novo? E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Vamos relembrar aqui. Isso que estamos estudando faz parte da salvação. Toda pessoa salva ou no processo de salvação precisa ter a sua mente renovada, transformada. Não dá para você estar com Cristo e a mentalidade não mudar. É mais ou menos um ditado que tem lá fora, que é mais ou menos assim: tem gente que saiu da miséria, mas a miséria não saiu dele. Você já ouviu esse ditado já, mais ou menos? Tem gente que já tem uma vida mais estável financeiramente falando, mas não larga algumas manias que ele tinha lá no passado, que nem quando arranca o pitoco da chinela, e a pessoa pega o arame, acende o fogo, queima lá, enrola, aí está lá no asfalto fazendo foguinho, com a chinela, com um arame. O cara tem condição de comprar uma outra chinela, mas ele diz: não, isso aqui dá para usar, é muito ainda, senhor. A roupa rasga, ele: não, vou levar para a costureira remendar. Está parecendo aquela musiquinha do Chaves: que bonita a sua roupa. Lembra? Que roupinha muito louca. Quem lembrou aqui? Nela é tudo remendado. Tem gente que está desse jeito, irmão. A mentalidade não transformou. Aí fica guardando um monte de troço velho em casa. Literalmente, não, pastor, é o quartinho da bagunça, mas é só coisa velha que não presta, é só para entulhar coisa velha. Transformação de mente faz parte da salvação. Você está entendendo? A maneira como a gente pensa muda por causa da salvação. Se você é uma pessoa salva ou está no processo de salvação, a sua mente tem que mudar. Eu só usei esse exemplo aqui de você remendar uma roupa, falei o exemplo do chinelo, do quarto da bagunça, só fica guardando um monte de troço, mas é só um exemplo. Mas a nossa mente, ela realmente transforma por completo. A maneira como a gente vê as coisas precisam ser transformadas, e isso faz parte do processo de salvação. No livro de Isaías, o texto sagrado diz que Deus conservará o coração da pessoa em paz, aquele que estiver com a mente em Cristo. Ele conserva o coração em paz, aquele que tiver a mente em Cristo. Ou seja, até paz eu consigo ter por causa que a minha mente agora está pensando em Cristo, nas coisas de Deus. E isso é para nós. Então, se você diz: pastor, eu quero salvação, então Ele vai transformar a sua mente. Ele vai transformar a sua maneira de ver as coisas, a sua maneira de se comportar, para que de fato você seja um sacrifício vivo ao Senhor, agradável. E quando você faz isso, lembra que eu falei para você que quando você se oferece, as coisas voltam para você? Falei isso ou não falei? E aí leia o restante do verso, para você ver se não volta. Verso 2 ainda, ó. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Mas para que isso? Para você ter o retorno. Aí ele diz: para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita o quê? Volta ou não volta para você, pessoal? Quando você aprende a se oferecer diante de Deus com um culto certo, sacrifício vivo, santo, separado das coisas erradas e agradável a Deus, você está se oferecendo. Quando você se oferece da maneira correta, aí Ele vai transformar a sua mente.
e prepara você para você ter esse retorno, que é experimentar a vontade de Deus. E ele descreve de maneira clara a vontade de Deus como é que é: boa, perfeita e agradável. Boa, perfeita e agradável. Mas de que forma? Acima dos seus caminhos. Não foi assim que Isaías disse? Que os seus caminhos são mais altos que os meus caminhos? Os seus pensamentos são mais altos que os meus pensamentos? Então, quando ele fala que a vontade dele é boa, perfeita e agradável, é boa no sentido de ser melhor do que você poderia imaginar, agradável acima do que você poderia achar que era agradável, e perfeito acima do que você acha que é perfeito, porque o caminho dele, as coisas dele estão acima das nossas. O que para você se diz, isso aqui está perfeito, se acontecer isso aqui na minha vida, está perfeito, e Deus fala, o meu perfeito é além disso aí que você está pensando. O meu perfeito está acima do teu. E é esse tipo de perfeição que Deus quer manifestar na nossa vida. É esse tipo de bondade que Ele quer operar na nossa vida. Ou seja, quando você se entrega, isso vai voltar para você. Então aprenda a cultuar direito. Aprenda a vir para um culto e ofereça o seu melhor. Não brinque com as coisas de Deus. Vem para o culto, não vem para dormir. Não vem para dormir. Dormir a gente dorme em casa. Aqui eu vim para prestar atenção no que Deus vai falar. Esses dias do pastor Michael estava falando uma coisa interessante. A pessoa vem para o culto, numa abrição de boca, quase engole o irmão da frente. E ele usou um exemplo que eu achei fantástico, aquele exemplo. Eu falei, irmão, imagina você numa reunião com o dono da empresa e você está prestes a receber uma promoção. Você foi convocado para aquela reunião porque você vai ser promovido. Aí você está lá diante do seu patrão, ele está prestes a dar promoção para você, e o patrão falando em você. Eu garanto para você, esse patrão não vai te promover, não. A ideia que se tem é que você está de saco cheio daquele negócio. Não está nem aí com nada. Está muito chato. Não vê a hora de acabar aquilo. E ele fala, não é esse tipo de pessoa que eu quero na minha empresa sendo promovido. Você vai ver a sua promoção indo pelo ralo. Só que aí eu digo, aqui está alguém que é maior do que o seu patrão, ou maior do que qualquer outra pessoa que pudesse promover você na vida, que é o próprio Deus. E como é que você vem aqui e fica bocejando e dorme no culto? Que coisa! Você vai colher isso aí de volta. Você plantou nada e vai colher nada. Você não plantou nada e não colhe nada. Não, mas eu orei. Será que orou? Tem gente que na hora da oração, vamos lá, irmão, é a sua hora. Ora, irmão. Não está plantando nada, não está oferecendo nada, não vai abrir céu, não vai acontecer nada, porque você não faz nada. A sua fé nem move você para fazer uma oração. Que culto que você ofereceu? Nada. Põe um negócio no seu coração. Pessoas salvas oferecem um culto para o Senhor. Um culto que é um sacrifício vivo. Você se oferece de maneira agradável ao Senhor, para que Ele receba. Isso é um culto racional, diz o texto. Não é irracional, não é que você chega aqui e não sabe nem o que você está fazendo. Não, pastor, eu fui para a igreja, não sei nem o que eu fiz lá. Não, é racional, você raciocina, você sabe o que você está fazendo. Você vem para o culto dizendo, eu vim me oferecer. Eu sei o que eu estou fazendo. Eu vim me entregar no culto. Eu vim chamar a atenção de Deus, que nem Zaqueu, disposto a até subir numa árvore, mas Deus vai olhar para mim. É a mesma coisa, você vem para o culto, eu posso estar arrebentado, muito problema, mas quando eu estiver no culto, eu vou chamar a atenção de Deus, Deus vai olhar para mim, e eu não vou ir para casa do mesmo jeito que eu fui, não.
Alguma coisa vai acontecer. Vou chamar a atenção de Deus, vou chorar, vou gritar, vou chorar na presença dele, e ele vai olhar para mim. E eu não vou sair para casa de mãos abanando. Porque se eu me oferecer, eu vou experimentar a vontade dele. Você consegue entender isso, senhor? Isso volta para você. Tem que voltar para você. Deus não deixa ninguém de mãos vazias ir para casa. A Bíblia Sagrada diz que durante 3 dias o povo ficou aos pés de Cristo, ouvindo a palavra dele. E chegou um momento que Jesus falou assim: olha, esse povo já está comigo há 3 dias. A gente tem que dar o que comer para eles. O que vocês têm aí? Não, a gente só tem 5 pães e 2 peixinhos aqui do menino aqui. O menino acabou de oferecer aqui. Pois bem, vamos alimentar a multidão. Porque se a gente despedir eles desse jeito, vazios, eles vão desfalecer no meio do caminho. A ideia de Deus não é que você desfaleça no meio do caminho, querido. A ideia de Deus é que você continue a caminhada e não pare, não pare. E para tanto, Ele precisa te alimentar, precisa fazer redundar isso para você, fazer voltar o que você ofereceu para Ele. Aquele povo, depois de 3 dias diante do Senhor, ouvindo, aprendendo, o Senhor Jesus não despediu aquelas pessoas de mão vazia para casa. Ele alimentou aquela multidão. Ele alimentou aquela multidão. Quem se oferece, experimenta a vontade de Deus. Quem não oferece nada, vai para casa de mãos vazias. Aprenda a cultuar. É domingo? Aí domingo, eu vou falar para você, domingo a gente não chega atrasado. Domingo a gente não chega atrasado. Você está oferecendo um culto pela metade para Deus. Depois você vai reclamar com Ele que as coisas não fluem para você. Durante a semana ninguém fala nada, porque a gente sabe, tem gente que vem direto do emprego, cansado, vem com a farda do serviço, nem passou em casa, nem comeu nada, nem pôde tomar um banho, mas veio, se esforçou, e Deus está vendo isso. Mas o que a gente vai dizer para Deus no domingo, irmão? Que a gente chega meia hora depois que o culto já começou? Deus estava te esperando, é Deus que espera a gente? Que conversa doida é essa? Quando você lê o livro de Malaquias, por exemplo, no capítulo 1, Deus fala: se eu sou pai, cadê minha honra? Eu não sou seu pai, cadê minha honra? Por que você não me honra? Se eu sou Senhor, cadê o meu temor? Por que você não me respeita? Quem já leu isso? Irmão, isso é sério. A gente está tratando Deus como se fosse qualquer coisa. Está parecendo um cara que aparece na internet aí, porque, irmão, na internet tem todo tipo de gente. Tem um cara que eu cheguei a olhar o vídeo dele e falei: cara, esse cara chega a ser bizarro, absurdo. Ele finge que está profetizando ali, e daqui a pouco ele fala assim: não, peraí Deus, estou conversando com a pessoa aqui, espera um minutinho aí, todo mundo espera, o senhor não vai esperar? Espera um pouquinho, já falo contigo aí. Pois não. O cara, ele mandou Deus esperar, cara. Não sei se você já viu esse vídeo. Alguém já viu? Ele se diz um profeta. Não vou falar nome aqui, não, você vai ficar procurando. Deixa quieto. Uma hora vai aparecer para você, você vai ver lá. Você vai lembrar. Você fala: esse aqui é o vídeo que o pastor comentou lá. Ó. Irmão, cadê o temor? Cadê o respeito? Cadê a honra? Aí a gente reclama. Porque na nossa cabecinha, ir para a igreja já é o suficiente. Se batizou, aceitou Jesus, não, estou salvo. Quem tem acompanhado esse estudo tem percebido, não é só isso. Que a gente possa se alinhar e permitir que essa salvação realmente nos alcance de maneira plena, total. Que de fato você possa chegar ao ponto de dizer: eu sou salvo. Eu entendi a salvação de verdade. Não foi esse negócio de me batizei, não sabia nem o que eu estava fazendo. O que você está fazendo? Não sei, os outros estão descendo as águas, eu vou descer também. Achei bonito, me comovi, até chorei. Então acho que deve ser alguma coisa boa. O pessoal está indo, eu vou também. Não. Entenda o que você está fazendo.
A Bíblia Sagrada diz que aquilo que é feito sem fé é pecado. Fé é certeza, convicção. Então, se você faz alguma coisa sem ter certeza, isso é pecado. Aprenda as coisas para fazer para Deus. Faça com consciência. O culto é racional. Você sabe o que você está fazendo. Deu para entender isso ou não? Põe essa palavra no seu coração. Eu, como ser humano, sou limitado. Mas enquanto eu estou ministrando para você, eu tenho certeza. O Espírito Santo está abrindo a sua mente. Está te fazendo entender coisas. Pode ser que eu não citei o teu caso. E a ideia aqui, irmãos, não é tentar citar o teu caso, tentar achar a tua falha, não. A ideia aqui é ensinar para você o que a Bíblia diz. E você se acha nas Escrituras. Essa é a ideia, você se encontrar nas Escrituras. Você se perceber e falar, caramba, isso aqui sou eu. Essa pessoa que oferece o culto de qualquer jeito, sou eu, é bem aí, ó. Agora estou entendendo porque nada acontece para mim. Eu sou relaxado, faço culto de qualquer jeito, não ofereço um verdadeiro culto para Deus. E estou querendo que eu viver a vontade de Deus. Como é que vive? Não tenho honra. Não respeitei as coisas de Deus. Fiz de qualquer jeito, que nem Caim. Como é que eu quero que Deus se agrade de mim? E aí é a hora que muitos questionam. Eu não sei porquê. Eu não sei porquê. Mas agora você está sabendo. E cabe a você se alinhar. Se posicionar. Amém, queridos? Só para a gente terminar aqui. Estava ouvindo uma mensagem do pastor Jamil. E ele falava uma coisa interessante. Jesus, ele não correu atrás de pessoas quando essas se sentiram ofendidas quando ele falou a verdade. Existem um grupo de pessoas que vão se ofender com a verdade. Ao mesmo tempo que Jesus tinha uma multidão com ele. Se você ler o livro de João, por exemplo, você vai ver que juntou uma grande multidão. Jesus multiplica os pães e os peixes. Essa multidão está com Jesus. Daqui a pouco Jesus vem e cobra deles. Vocês estão aqui não é por causa da palavra, não é por causa dos sinais que você viu, não. Vocês estão aqui por causa do pão. Jesus deu uma dura neles. Vocês não vieram porque querem Deus, vocês vieram por causa do pão. Imagina só, irmão, pensa comigo. A ideia é essa. Imagina que estamos todo mundo aqui na igreja e de repente falo para você, irmão, fica tranquilo, nós vamos descer aqui num restaurante top da cidade, eu vou bancar para todo mundo. Você vai comer à vontade, pessoal. Quem ia ficar feliz aqui? Ô pastor, top, o senhor vai bancar para todo mundo? Que maravilha, vamos comer. Aí beleza. Quando eu vou dar um culto no outro dia, vai vir você e mais um tanto de pessoas que você vai comentar, rapaz, o pastor bancou para todo mundo. É boca livre, ó. Levou a gente no melhor restaurante da cidade, bancou para todo mundo. Bora lá. No outro dia pode ter certeza que vai ter o dobro de gente. Esperando o quê? Fazer uma boquinha. Então, o pastor ele vai fazer uma boa ação hoje. Ele vai bancar para todo mundo de novo. Só que aí nesse dia, eu venho de uma dura em vocês. Falando, quer dizer que vocês vieram, não foi por causa da palavra? Vocês vieram só para fazer uma boquinha de novo lá no restaurante? Quando Jesus foi mais duro, o povo, a Bíblia Sagrada diz que só ficou os discípulos com ele, irmão. Só os 12. Ele tinha mais de 70. Cadê essa galera toda? O povo foi embora, que só queria pão, foram embora. Os outros discípulos pularam fora, ficou só os 12 com ele. E como se não bastasse, Jesus ainda olha e fala assim, e vocês? Não quer ir embora também não? Quer pular fora? Pode pular. Eu vou falar a verdade para o povo. Não vou aliviar. Se o povo quiser ir embora porque eu falei a verdade, que vá. Mas aí Pedro entende uma coisa poderosa. Nós vamos para onde? Se só o Senhor tem palavras de vida eterna. Em outras palavras, o que Pedro está dizendo? Por mais dura que seja essa mensagem, por mais que esteja puxando a nossa orelha, por mais que quando o Senhor prega, parece que a gente quer se enfiar dentro de uma toca, assim, se esconder, de tanta vergonha.
Mas é isso que está mudando o coração da gente. É isso que está mudando a nossa mentalidade. É isso que está nos ensinando a servir a Deus melhor. Então, em outras palavras, nós vamos ficar aqui. Não vou embora não. Nós vamos ficar com o Senhor. Pedro, com todos os defeitos, com todas as falhas que ele tinha, ele conseguiu compreender algo espiritual. E às vezes as pessoas não entendem. Eu quero que você entenda que por mais dura que seja uma mensagem, uma pregação, isso é para trazer vida para você. Para trazer vida de Deus para você, vida eterna. Foi isso que Pedro entendeu. As suas palavras geram vida eterna. Ou seja, nos habilitam para poder morar aonde? No céu. É isso que as suas palavras fazem com a gente. Elas nos preparam para poder morar no céu. E tudo isso que a gente está estudando esses dias é para habilitar cada um de nós para que a gente consiga morar no céu. Deus preparou uma morada para mim e para você, irmão. O nosso lugar não é no inferno. Não é no inferno. Deus preparou um lugar para nós no céu. Nós precisamos ser preparados por Ele. Deixa Ele te preparar. Deixa Ele te moldar. Em nome de Jesus. Deu para entender essa mensagem, sim ou não, pessoal? Põe no seu coração em nome de Cristo. Eu quero orar com você. Vamos orar? Se ponha de pé. Feche os teus olhos, coloque sua mão sobre o teu coração. Senhor Deus, nós recebemos esta palavra em nossos corações. Aprendemos muito hoje que um verdadeiro culto nós oferecemos algo ao nosso Deus. Nós nos oferecemos. Num culto nós somos a oferta. Nós somos o sacrifício vivo. O sacrifício santo. O sacrifício agradável a Deus. Aprendemos, meu Pai, que uma pessoa salva ou uma pessoa que está no processo de salvação, ela se oferece de maneira racional. Ela sabe o que está fazendo. Ela não está na igreja de qualquer jeito, não, ela sabe o que ela está fazendo. Quando questionam ela, o que você vai fazer na igreja? Ela diz, eu vou me oferecer, eu vou cultuar, eu vou me entregar para Deus, eu vou buscar a Deus. E tem gente hoje aqui orando, dizendo, Deus, me perdoe, porque eu não entendi assim. Outros até entendiam, já ouviram falar sobre isso, mas ainda assim faziam de qualquer forma. E Deus falou conosco dizendo, se eu sou o Pai, cadê a minha honra? Se eu sou Senhor da sua vida, cadê o respeito? E cabe a nós aqui nessa noite realmente aproveitar essa oportunidade para pedir perdão a Deus por todas as vezes que oferecemos um culto de qualquer jeito, todas as vezes que oferecemos uma canção de qualquer jeito, todas as vezes que viemos para o culto mais para ir para o banheiro do que para cultuar ao Senhor, todas as vezes que viemos ao culto para dormir e não para buscar o Senhor. Deus tenha misericórdia de nós. Tenha misericórdia de nós. Existem pessoas aqui orando, dizendo, meu Deus, que querem uma oportunidade de se acertar, Jesus. Eu quero ver a tua graça sobre essas pessoas.
Eu quero a tua graça sobre o teu povo, Pai. Isso, fale com Deus, querido. Nós temos muita coisa a falar com Deus. Nós queremos ser um culto agradável ao Senhor. Nos perdoe por todas as vezes que oferecemos de qualquer jeito. Nos perdoe todas as vezes que infelizmente não oramos, não buscamos, com tanta coisa para falar. Hoje nós queremos ter a nossa mente transformada, ao invés de se conformar com este mundo. Hoje nós queremos ser preparados para viver a sua vontade, porque quando nós nos entregamos, isso volta para nós. O Senhor nunca deixou o povo de mãos vazias. Jamais. Quando abrimos mão de qualquer coisa por causa do Senhor, o Senhor sempre retribuiu, sempre. O Senhor nunca nos deixou prejudicados. Por isso o Espírito Santo vem sobre essas pessoas. Tem gente abrindo o coração e dizendo: Deus, eu quero a tua presença. Eu quero o teu mover, Espírito Santo.